Boa noite, queridos irmãos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Hoje é dia 26/11 e agora são 18 horas e 28 minutos. É isso aí. Para quem não me conhece, sou pastor aqui desta igreja, Igreja de Interlagos. De repente você chegou aí através do YouTube ou do Facebook. Queria que você soubesse que nós temos cultos regulares, tá bom? Todo domingo, às 18 horas e às sextas-feiras, às 20 horas. Você pode participar conosco. Temos o nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você tem um botãozinho aqui em cima, ao vivo. Aí você pode entrar aqui nesta sala e assistir o culto conosco. Só pedimos que você entre com o microfone e a câmera desligados. Caso você queira conversar com a gente, você pode mandar uma mensagem. Lá no site tem um Fale Conosco. Você pode mandar uma mensagem por lá, a gente tem o prazer de responder. Tá bom? Eventualmente você pode até usar aqui, nesse aplicativo aqui, que é o Meet. Você pode deixar uma mensagem aqui, num quadradinho que está lá, Chat with Everyone. Ou seja, papo com todo mundo, né? Você pode deixar uma mensagem e ele estiver assistindo o culto com a gente também, tá bom? Temos um Facebook, Igreja de Interlagos, temos o canal do YouTube, Igreja de Interlagos, e temos também o Instagram, que é Igreja de Interlagos, tudo Igreja de Interlagos, tá bom? Então fica à vontade aí para participar conosco, tá bom? Fique à vontade, seja bem-vindo. Então vamos à mensagem de hoje. Eu já preguei esse assunto aqui, mas eu senti a necessidade de pregar novamente, né? Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, tá bom? Vamos lá em Colossenses, vou mostrar aqui para vocês. Colossenses, pronto, capítulo 3. Diz o seguinte: revesti-vos, peraí, é isso mesmo? 3, 1, perfeito. Revesti-vos do novo homem, tá lá. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor
com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, belíssimo texto, maravilhoso texto de Paulo. O cara estava cheio do Espírito Santo quando falou isso daí. E por que eu escolhi esse texto, né? Eu escolhi esse texto porque ele é um texto longo. E Paulo aqui, ele tenta modificar a maneira daquele povo de pensar. A maneira de pensar daquele povo. Que somos nós, aquele povo. Né? Tanto é que a carta está aí, ela serve para nós nos dias de hoje. É um fato isso, é uma verdade. Né? Se a gente fosse analisar verso a verso, a gente vai perceber que Paulo ele está falando para mudar o jeito de pensar, a cultura, a maneira como você se comporta o tempo inteiro. Vamos voltar aqui. A maneira como você se comporta o tempo inteiro, a maneira como você trata as pessoas que são que estão ao seu lado. O apelo do mundo é para que você pense nas coisas que são aqui da Terra. Percebe? O apelo para a gente pensar nas coisas aqui da Terra é muito grande. É uma obra satânica, é uma obra de Satanás. Você tem que trabalhar, você tem que conviver com pessoas às quais você não escolhe conviver. Você tem dissabores, você tem cobranças, às vezes cobranças injustas na sua vida, no seu trabalho, na sua vizinhança, nas suas amizades, enfim. E ele está falando, pensa nas coisas lá de cima. Por quê? Porque aqui na Terra, a gente já tem um apelo de Satanás muito grande, percebe? Muito grande. Esse apelo de Satanás, ele é sufocante. Deixa eu só abrir aqui, porque eu quero falar mais uma outra coisa. Aqui, pronto. É sufocante. A maneira como as coisas no mundo estão montadas, você sufoca todo dia. Todo dia você sufoca. Tem momentos no meu trabalho, eu sou professor, né? Tem momentos lá que você fica sufocado. Por exemplo, eu estou sofrendo muito ultimamente com a minha garganta. Por quê? Porque eu estou ficando surdo em função da minha atividade. Eu estou perdendo a audição, eu sei que eu estou perdendo a audição. E todo mundo sabe que quando você perde um pouco da audição, você acaba falando mais alto, né? E você, ao falar mais alto, você usa excessivamente a garganta. Por exemplo, de terça, quarta, são os dias que eu trabalho, terça, quarta e quinta. Ah, você trabalha pouco? Sim, eu trabalho pouco, porque eu já aposentei no outro. Eu tenho já uma aposentadoria. Trabalho menos mesmo, porque eu já tenho 61, vou para 62. Perdão, estou com 60 e já vou para 62. Então, eu estou lá no meu trabalho, os meninos falam, e eu tenho que falar alto, e eu acabo exagerando. E a hora que eu menos percebo, eu já estou ficando rouco. Percebe? É complicado isso aí. O apelo do mundo é um apelo muito forte. Esse apelo cultural, vamos falar o que é verdade, é um apelo cultural. É um apelo extremamente forte. Percebe? Às vezes a gente faz coisas que talvez em outras épocas fosse taxado de estranho, esquisito, isso não é de Deus, mas já está na nossa cultura. Eu estava conversando com a professora lá, Rosana, a professora, como é que é aquela de biologia lá, loirinha? A Vera. A professora Vera é uma mulher de uns 50 e poucos anos, professora de biologia, uma pessoa muito, muito bacana, eu gosto muito da Vera, sabe?
Ela é uma pessoa muito sofrida, muito sofrida. Ela tem 2 cargos no estado, trabalha demais, demais, que ela que sustenta toda a casa dela. A mulher é separada, tem filhos, tem um monte de neto, e ela que sustenta todo mundo lá. E a gente estava conversando e aí ela falou assim, sabe, Hélio, eu estava outro dia numa sala, não nessa escola que eu estava conversando com um aluno, e o aluno, de 10 palavras que ele falava, 9 eram palavrões. E aquilo me incomoda. Aquele tipo de conversa me incomoda, faz mal para mim. Aí ela falou assim, ô fulano, para de falar palavrão. Isso daí tá me incomodando. Ih, professor, você já é muito velha, você não sabe. Hoje em dia falar palavrão é a coisa mais normal do mundo. Tá aí um exemplo. Falar palavrão é a coisa mais normal do mundo. Percebe como está enraizado aqui? Enraizou dentro da nossa cabeça que falar palavrão, alguns palavrões, não são palavrões mais. Faz parte do nosso linguajar. Eu não aceito isso. Percebe? Então, Paulo, aqui, quando ele começa a falar nesse texto, ele começa a falar assim: olha, o apelo do mundo é um apelo muito forte para você pensar somente nas coisas do mundo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que passar no supermercado, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Meu carro precisa de consertar, o meu carro está ficando velho, eu preciso de um carro novo, e tá, e tá, e tá. Percebe? Só pensando nas coisas daqui de baixo. O tempo inteiro. A gente só pensa nas coisas aqui de baixo. E Paulo, ele está gritando, ele está berrando aos nossos ouvidos e falando assim: para de pensar nas coisas do mundo, pensa nas coisas do alto. Não estou dizendo que está errado, irmãos, não é isso. Não é uma coisa assim, está errado eu pensar nas coisas. Não, não está. Mas dá um tempo, percebe? Não perca tempo pensando excessivamente em determinadas coisas. É isso que Paulo está falando. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que interessante. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Nós precisamos mudar aqui. Aconteceu um fato interessante. Hoje eu fui na casa da minha filha e a Rosana estava comigo lá no carro, e aí nós paramos no farol e veio um rapaz pedir dinheiro. E a gente não tinha nada ali, nada que pudesse dar. A Esther, minha filha mais nova, virou para a Rosana e falou assim: mãe, deixa umas bolachas aqui no carro, assim você dá alguma coisa, né? Aí a Rosana falou: não, eu acho que eu vou deixar um bolo de dinheirinho aqui, de R$2, R$5, para a hora que alguém parar, pedir, a gente ter o que dar para a pessoa sair contente dali. Olha aí, olha a maneira como a gente pode mudar o nosso jeito de pensar. Percebe? A gente precisa mudar o nosso jeito de pensar. Não achar que aquela pessoa vai usar o dinheiro para comprar droga, para beber pinga. Não. Você dá. A partir do momento que você deu, aquilo não é mais seu. A propriedade é de outra pessoa. E a outra pessoa decide o que ela quer fazer. Não é você que não é mais proprietário daquilo que você deu, você deve decidir por ela. Isso é a esmola, irmãos. A esmola é assim. Quando a gente dá a esmola, eu penso assim, toda vez que eu posso dar uma esmola, eu dou. Não penso no que a pessoa vai comprar ou fazer com aquele dinheiro. O que eu penso é que aquela pessoa recebeu um dinheiro e agora ela pode aliviar a dor dela.
né, a dor. Então, aqui em casa, a gente sempre pensou desse jeito. Nós sempre pensamos assim, né, Rosana? Outro dia, tinha acabado de almoçar. E o nosso almoço tinha evaporado, né, tudo. Não tinha mais arroz, não tinha feijão, não tinha nada. Acabou. Acho que tinha, não sei, fritado alguma coisa para comer. Acabou. Simplesmente não tinha. Sabe quando você faz aquele arroz num dia e no outro dia você requenta aquilo e come e termina e acaba, não tinha mais nada. Eu não tinha feito outro arroz, não tinha feito feijão, não tinha feito nada. Acabei de almoçar, pumba, bate a campainha. Aí a Esther foi atender. Aí a Esther foi lá, 2 rapazes. Um mais velho, tipo uns 40 anos, e o outro mais jovem, tipo uns 20, talvez menos de 20. Moça, você tem alguma coisa aí para dar para a gente comer? Né? Amém, Richard. Seja bem-vindo sempre. Fica em paz. Tem alguma coisa para a gente comer? Aí a Esther voltou, ela falou, peraí. Ela voltou lá para mim e falou, pai, o que eu faço? Dou o que para eles? Eu falei assim, não, vamos ver se eles estão com fome, porque agora já são 2 horas da tarde, se o cara está pedindo coisa para comer, o bicho está com fome. Aí eu fui lá, vocês já almoçaram? Não almoçamos. Falei assim, então, você espera um pouquinho que eu vou fazer, porque nós já almoçamos e acabou tudo. Eu vou fazer uma comidinha ali para vocês, já, e vocês comem. Aí o que eu fiz, irmãos? Fui ali, fiz um macarrão, tinha uma carne moída ali no freezer, já fiz com carne moída, e não sei o quê, e fritei ovos, eram 2 rapazes negros, fortes, gente, você vê que gente forte. Falei assim, cada um desses daqui come 3 ovos. Aí fritei, acho que uma meia dúzia de ovo. Pus essa mesa que tá aqui, ó, essa mesinha aqui, ó, eu pus lá na garagem, peguei os banquinhos, que eu tenho os banquinhos lá, eles sentaram e almoçaram. Terminaram de almoçar, foram embora. Mas eu sei que eu aliviei a dificuldade deles. E isso tem que mudar aqui dentro da nossa cabeça. Eu não posso ficar pensando, não vou, essa gente, não. Não, irmãos. Nós somos crentes. Nós somos cristãos. Nós precisamos enxergar a outra pessoa como sendo uma pessoa que precisa de Jesus, precisa do amor de Cristo. E eles saíram daqui agradecidos. Eu falei assim, não, eu é que agradeço a vocês. Aí o moço não entendeu, né? Ele olhou para mim, ele falou assim, obrigado pela comida. A comida estava ótima, estava uma delícia. Eu falei assim, eu é que agradeço a vocês. Irmãos, uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro. É lógico que a minha filha não ia fazer isso, porque eram 2 homens grandes. Quem são essas pessoas? Não sabe-se qual é a intenção do coração. Mas ela foi me chamar, pai, o que eu faço? Falei, não, deixa comigo o que eu faço. Irmãos, o amor de Cristo, a gente não sabe quem é que está vindo aqui pedir comida. Você não sabe quem é a pessoa que está pedindo esmola. Nós não sabemos nada. Aí eu fiquei um pouquinho ali com eles e tal. E aí, você trabalha? Eu falei assim, eu faço os bicos lá, de pedreiro, de não sei o quê, mas eu tenho 3 filhas, e eu preciso... acabou a comida e eu preciso arrumar comida para levar para casa. Não tem jeito. Olha o desespero do cara. Pensa. 2 rapazes e você fala, puxa vida, esse cara está me incomodando? Não está me incomodando. Ele está me dando a oportunidade, irmãos. Sabe? Ele me deu a oportunidade de eu praticar o meu cristianismo. Eu não estou falando aqui para minha glória, não, irmãos. Não quero glória nenhuma. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um pastorzinho aqui e um professorzinho. Só isso. Mas esse me deu a oportunidade. Eu pude fazer, sabe, irmãos? E sempre que você puder fazer, faz, irmãos. Faz. Não pense 2 vezes. Você só tem 10 centavos, dá os 10 centavos. Você tem 5 reais, dá os 5 reais. Eu tenho 20 reais aqui, mas eu não queria dar tudo isso.
porque eu vou comprar pão, eu preciso desse dinheiro. Então, aí você toma a decisão de não dar. Não tem problema. Mas toda vez que você tiver oportunidade, você pode, faz. Não perca esse tempo, porque é uma oportunidade. Sabe aquele texto que está em Mateus? Me ajuda a achar lá, o Valdo e Eliette. Ele fala assim, quando me vistes sem roupa, me viste com fome, preso, lembra? Acho que é Mateus 22, 28. Não, peraí. Acha esse texto para mim. Achei. O texto é Mateus 25. E ele fala assim, verso 35, Mateus, eu vou pôr aqui. Aqui ele fala Mateus 25, verso 30, verso 35. Então ele fala, olha só que interessante. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro, hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver-me, fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses pequeninos, meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu quero estar aqui, irmãos. Eu quero estar aqui, ó, neste versículo. Por isso que eu nunca deixo passar uma oportunidade como essa. Não posso deixar de passar uma oportunidade como essa. Sabe, irmãos? Então, irmãos, lógico, os da igreja, a gente tem que dar prioridade, claro. Nós temos que dar prioridade para a igreja, para os irmãozinhos da igreja. Mas esse tipo de coisa, irmãos, eu não estou falando para minha glória, não. Eu estou falando, sabe, para amolecer o coração. Esse tipo de coisa amolece. Nosso coração é duro. Nosso coração é pecaminoso. Nosso coração é mau. Quando a gente faz esse tipo de atitude, quando a gente atende, faz bem para o nosso coração. Eu não sei se foi Jesus que veio ali na minha porta. Será que foi Jesus que veio aqui na minha porta? Estava com fome, Rosana? Não sei se foi ele. Eu nunca vi Jesus pessoalmente. Então, irmãos, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. E essa gritaria, que para mim, Colossenses capítulo 3, de 1 a 17, é uma gritaria. Paulo está gritando, ele estridentemente, de uma maneira muito forte. Ele diz assim, olha só, olha o que ele fala. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, ó Paulo gritando. Ele está berrando, mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis, vocês não vivem mais desse jeito. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Olha a gritaria que Paulo está fazendo.
tudo aquilo que nós estamos habituados a fazer, tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Paulo está com um megafone desse tamanho aqui, ó, falando para a gente. E vos vestistes, e não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, não tem judeu, nem circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando, dando suporte uns aos outros. Dar suporte, isso aqui é material, irmãos. Isso é suporte material, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos, agora é espiritual, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações. Eu não posso ficar em paz com dois rapazes que passaram aqui na minha porta com fome. Eu não posso ficar em paz. Depois que eles foram com a barriguinha cheia, aí eu fico em paz. Entende, irmãos? E não me importa se vem a pessoa, se ela é mal intencionada, se ela não é, mas isso aí faz diferença. Se alguém pedir dinheiro para mim e eu tiver para dar, eu dou e não quero ficar sabendo se ela usou para comer ou se para se drogar. Eu não quero, não tenho interesse. Sabe? Não quero fiscalizar. O dinheiro não é mais meu. Eu fico olhando para o seu bolso. Serginho, eu fico olhando para o seu bolso, Serginho, para saber se você está usando bem o seu dinheiro ou não. Ah, você recebeu lá, Serginho, seu dinheiro do seu negócio, da sua aposentadoria. Aí vai o pastor ficar olhando. Deixa eu ver, Serginho, onde você gastou esse dinheiro? Eu faço isso? Não. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que, quando você der, fala assim, usa aí. Da sua melhor maneira. Daquilo que vai melhorar para você. E esquece. Né? Então, irmãos, eu diria assim que é um texto que me ensurdece, me deixa mais surdo ainda. Né? E eu preciso mudar o meu jeito de ser. Eu preciso. Nós precisamos. Né? Nós precisamos. Bom, não era isso que eu ia falar. O texto está aqui, eu vou falar agora. Se não der tempo, eu paro no meio. Como eu já disse na primeira versão sobre esse estudo da obra de Cristo, eu já preguei uma vez sobre esse assunto e estou pregando de novo porque quando eu li esse texto hoje, nossa, eu fiquei com o ouvido zunindo. Né? A obra de Cristo está baseada no perdão, na remissão. Né? A remissão do pecado, que causa a incapacidade humana. Nós não temos a capacidade de se livrar do pecado. Nós não temos. O Deus lá do Velho Testamento, ele tomou medidas para que o homem lhe obedecesse obrigatoriamente, de maneira forçada. Né? A contrapartida da desobediência, ela é horrorosa. Não existe misericórdia no Velho Testamento. Não tem misericórdia nenhuma. Deus misericordioso é o Pai do Senhor Jesus. Esse é um Deus misericordioso, porque o do Velho Testamento, não. Não tinha misericórdia, não tinha perdão lá. Ele era sanguinário. Um Deus sanguinário.
Ele só perdoaria se você derramasse sangue. Aí ele inventou lá um jeito de você imolar, né? Imolar é cortar o pescoço, né? De você imolar um bezerrinho, uma pombinha, um sei lá o quê, derramar aquele sangue para perdoar o seu pecado. Senão não tinha perdão. O Senhor Jesus, não. Amei aquela palavra da semana passada do pastor Valdo. Venha como estás. Quando nós nos achegamos a Cristo, a gente chega cheio de pecado. E não é só pecado, é a cultura do pecado. É o jeito de pensar. Percebe? Não tem o que fazer. No Velho Testamento você não tinha o que fazer. O salário do pecado é a morte. Está em Romanos, lá que eu falei da medida do Velho Testamento, para você anotar aí, Deuteronômio 28:15. Lê do 15 em diante para você ver. É um festival sanguinário. Romanos 3:21-28, ele fala que o salário do pecado é a morte. Né? A morte, ela existe por causa do pecado. Por causa da desobediência. E eu já mostrei isso para vocês. E mostro de novo, porque está sendo gravado aqui, eu quero mostrar. Vou mostrar para você. Antes da desobediência, não existia a morte. Aqui está em Gênesis, capítulo 2, verso 17. Fala assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está aqui. Não tinha morte antes. Só teve a morte só passou a existir a partir do momento que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Por isso que a gente morre. Adão e Eva não foram feitos para morrer. Eles foram feitos sem morte. Só morrem por causa da desobediência. Então, se você vai lá em Deuteronômio 28, verso 15, 28, verso 15, você vai perceber o festival de sangue e de desgraça que tem ali para aqueles que não obedecem, que é o nosso caso. Percebe? Então, quando Jesus vem, morre, sem pecado, por isso que Jesus ressuscita, percebe, irmãos? Porque Jesus não podia ter morrido. Não tinha pecado. Como é que morre? Só morre quem peca. O salário do pecado é a morte. Olha, se você não tem pecado, você não pode morrer. É simples assim. Jesus morreu. Né? A morte não pôde segurar a Cristo. A morte devolveu Cristo. Então, irmãos, vocês parem um pouquinho para pensar sobre isso. Né? A obra de Cristo está baseada no perdão. No perdão. Jesus ele foi para a cruz injustamente. E ele fala assim, olha, se você crer em mim, gostei do que a Eliette falou, ela falou assim, que todos aqueles quanto creram em Cristo, têm o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, você tem esse poder. O poder está na sua mão. E ser feito filho, se fazer filho, é mudar essa cultura da nossa cabeça aqui. A cultura do pecado. A cultura da acusação, a cultura de você só olhar para suas necessidades e mais nada. E olha, irmãos, a gente só consegue ir para lá para cima através da fé. Não tem obra. O Hélio, não é porque o Hélio alimentou duas pessoas ali com macarrão e ovos, não é porque ele fez isso porque ele vai para o céu, não. Se o Hélio for para o céu, é porque ele creu em Cristo. E quando ele creu em Cristo,
ele se tornou uma nova criatura, ele nasceu de novo. É isso que faz com que eu vá para o céu. Agora, as boas obras, elas são feitas para que a gente ande nas boas obras. Está escrito em Efésios, capítulo 2. Vou mostrar para você. Ixi, já falei tanto disso, mas como está gravando, é bom a gente reforçar. Efésios, capítulo 2. Olha que coisa mais linda do mundo que está escrito aqui. Meu Deus do céu, quanta inspiração esse Paulo teve. Olha só. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, ou seja, não adianta você se esforçar. É dom de Deus, é dádiva, é agrado de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas criadas em Cristo para as boas obras. Ótimo, você nasceu de novo, então agora você que foi criado em Cristo para as boas obras, não para as más, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, você foi preparado, ou melhor, Deus preparou boas obras. Deixa eu interromper, interrompi. Deus preparou boas obras para você andar nelas. É isso que você precisa fazer, andar em boas obras. O homem, ele aprendeu bem como ser egoísta. Nós vivemos na era do individualismo, do egoísmo, sabe? Eu já vi gente dentro da igreja, isso lá atrás, né, irmão dentro da igreja, passando a perna em outro irmão da igreja. Eu já vi isso. Vendendo carro cabritado. Sabe o que é um carro cabrito, né? É, irmão vendendo cabrito pro outro. Um carro remarcado, sei lá o quê. Então, não, irmãos. Você não deve fazer isso nem para um irmão, nem para um ímpio, uma pessoa que está fora. Tem que ser honesto. A nossa honestidade, ela não serve para você colocar a placa na sua testa, eu sou honesto. Não, ela serve. A sua honestidade serve por causa desse versículo aí. Porque as boas obras são criadas, são preparadas por Deus para que a gente ande nelas. E vender um carro, vender uma propriedade, ou vender um imóvel, vender alguma coisa, ou passar a perna no irmão, ou em qualquer outra pessoa, isso jamais é um cristianismo. Jamais. É isso aí. E as pessoas praticam boas obras para se sentir satisfeitas. Ai, Rosana, eu fiz o bem. Eu fiz o bem, eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz o bem. Eu fui lá, eu dei comida para aqueles dois mendigos horríveis, horrorosos. Tá fora. Totalmente fora. Eu já vi isso dentro da igreja, irmãos. Eu já vi. Chega no Natal, a pessoa compra, sabe aqueles brinquedinhos de Natal de plástico aí, passa numa favela e distribui. Só para... Olha como eu sou uma pessoa boa. Olha só. Ninguém é bom, irmãos. Ninguém é bom. Ninguém. Se olha no espelho, mané. A personalidade de Jesus revela a personalidade do Pai. E a mais marcante, contundente desta personalidade, sabe qual é? Aquilo que é mais marcante é a humildade e a obediência. Esta é a marca mais, sei que eu posso usar essa redundância, né? Mais marcante, a característica mais marcante do Pai e de Jesus é obediência, humildade e obediência. Pois você lê lá, está em Hebreus, capítulo 5, versos 7 e 8. Não vou ler agora.
Conduzir nossas vidas no Evangelho é uma responsabilidade pessoal. É você que tem que conduzir. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, não é brincadeira. É difícil. Por quê? Porque a cultura do mundo é uma cultura pesada, aquilo que eu falei no começo. É pesado, você tem que dar conta de um monte de coisa. Mas Paulo fala: pensai nas coisas que são do alto. Muda o seu jeito de pensar. Algumas dicas que eu posso dar para você. Faça com que o seu coração transborde o amor de Cristo. Comece a andar em boas obras. Comece a andar em boas obras. Boas obras aqui, boas obras dali. Comece a andar. As suas intenções têm que ser sinceras. Procura as intenções de Cristo e faça das intenções de Cristo ser as suas intenções. A gente precisa estar preparado, irmãos, para perder coisas. Perder, sabe? Escolher perder algumas coisas. A gente precisa. Você tem que escolher perder o seu tempo. Tinha acabado de almoçar, estava com vontade de esticar minhas canelas lá na rede. Aí vem uma pessoa, pede comida e fala: não, vou gastar o meu tempo, eu vou botar o meu tempo em cima de uma necessidade. A gente precisa estar preparado para isso. Sabe? Precisa estar preparado. É fundamental. Faz parte da nossa vida cristã. Então, nós precisamos fazer escolhas contrárias à nossa maneira usual de ser. Cristo precisa ser exaltado nas nossas atitudes. Jesus não pensou duas vezes antes de morrer por mim. Ele não pensou uma só. Ele não ficou lá. Será que eu morro? Será que eu não morro? Será que eu morro? Será que eu não morro? Ficou pensando assim? Não. Eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. E torno a tomá-la de volta. Olha aí. Então, irmãos, eu queria que você parasse para pensar um pouco no seu cristianismo, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano, em pequenas atitudes, sabe? Atitudes pequenas. Você recebeu um troco a mais, você volta lá, devolve, ainda que seja 10 centavos. Você vai lá: ô, você me deu um troco errado aqui, ó. Você entendeu? Você achou um guarda-chuva no chão? Deixa o guarda-chuva lá. Pega não. Você achou o guarda-chuva, caiu o guarda-chuva? Deixa lá, de repente a pessoa volta e pega. Ah, mas uma outra pessoa vai pegar. Não importa. Não interessa se outra pessoa vai pegar. Isso não é problema seu, é problema da outra pessoa. Deixa lá, de repente a pessoa volta para ver, ou será que deixei cair o meu guarda-chuva aqui. Jesus fez algo muito interessante para que hoje nós tivéssemos esse jeito diferente de pensar. Sabe o que é? O crente pensa no próximo, assim como Cristo pensou em mim, para que eu pudesse ser salvo. Esse raciocínio permeou todo o pensamento cristão da época. Dá uma olhadinha ali, Atos 2, 3, 4, você vai perceber isso aí. Esse raciocínio permeou a vida dos cristãos no início do cristianismo e permeou nos pais da igreja. Dá uma olhadinha nos apóstolos, veja lá. Veja os personagens do Novo Testamento, como eles constroem um cenário de apoio entre um e outro. E o apoio entre um e outro, esse apoio fraternal, foi o que, graças a Deus,
possibilitou o evangelho chegar até nós, irmãos. Olha a importância. Paulo recebeu apoio, Pedro recebeu apoio. Como é que Paulo poderia sobreviver pregando o evangelho, saindo de cidade em cidade, se ele não tivesse o apoio? Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui. Nós temos uma grande oportunidade. Jesus não voltou ainda, né? Como ele não voltou, dá tempo. Dá tempo da gente mudar o jeito nosso de pensar. Eu não tô feliz com o meu jeito de pensar. Eu não tô. Eu preciso mudar muita coisa. Mas nós temos essa oportunidade gigante, gigante, de andar em boas obras. Então eu queria que você aproveitasse essa oportunidade. Aproveita. Caça sarna para se coçar, mané. No bom sentido, né? Procura coisas, procura boas obras para você praticar. É fundamental, é parte do nosso cristianismo. Percebe? O nosso amor não tem que estar no nosso bolso, o nosso amor tem que estar no nosso irmão. O nosso amor não tem que estar na nossa saúde, o nosso amor tem que estar no nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Eu tenho uma meia dúzia de próximos aqui nessa casa. Percebe? Tenho mesmo. Então eu faço tudo o que eu puder fazer para o bem deles. Eu vou fazer. Tem mais gente próxima, tem pessoas próximas do meu trabalho e assim por diante. Então, nós temos essa oportunidade. A oportunidade de andar em boas obras. E eu queria que você pensasse assim. Que você pensasse desse jeito. Tá bom? Então fica aqui a mensagem. Eu não falei tudo que eu queria falar, mas eu acho que tá bom até aqui, né? Veja, nós vamos ter um fim de ano daqui a pouco. Semana que vem já é... Essa semana já é dezembro. Já começa o mês de dezembro. E nós vamos ter o Natal. E nós vamos ter momentos em família. E nós vamos ter... Então, aproveita para refazer algumas amizades que você eventualmente tenha perdido, né, ao longo desses anos dentro da sua família. Procura refazer algumas amizades, perdoar, vamos pensar, puxa vida, eu briguei com aquele meu irmão por causa de não sei o quê, eu vou perdoar ele, vou perdoar. Mas você não precisa falar isso para ninguém, perdoa dentro do seu coração, é você com você mesmo, sabe? Puxa vida, eu fui grosseiro com uma pessoa assim e tal, e eu não vou ser mais grosseiro, não vou. Toma essas atitudes, pequenas atitudes, que você vai, tenho certeza, vão aparecer boas obras para você andar nelas. E toda vez que aparecer uma boa obra para você andar, não perca a oportunidade. Tá bom? Então fecha seus olhos, vamos orar e agradecer. Jesus querido, obrigado por essa noite, onde nós podemos louvar o teu nome, podemos falar das tuas coisas, Pai, que o teu Espírito Santo permeie a mente desses irmãozinhos que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que ainda ouvirão. E eu peço, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, e que o teu Espírito Santo nos ajude a nos fortalecer contra o pecado, Senhor. Nós te pedimos isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Irmãozinhos, Deus te abençoe.